Olá, amigos do canal, estamos aqui hoje mais uma vez, mais um tempo feliz, mais um tempo alegre na presença de Deus. Como é bom falar das coisas do reino, como é bom abençoar pessoas, abençoar vidas. Quando nós proferimos a palavra de Deus, ela tem esse impacto sobre as vidas. Toda vez que nós lemos um texto bíblico, comentamos sobre eles, meditamos sobre esses textos e compartilhamos isso com mais pessoas, isso se torna uma rede, uma corrente, não como aquelas correntes que você passa no WhatsApp de notícias e muitas vezes até de fake news, mas uma corrente espiritual, uma corrente forte, uma corrente verdadeira, uma corrente de verdade, uma corrente de restauração, uma corrente de transformação, uma corrente de vida, porque a palavra de Deus é vida, e quando essa corrente vai se juntando, gomo mais gomo mais gomo, as pessoas vão se aliançando. Quando as pessoas vão se aliançando e vai tornando uma grande corrente, as pessoas vão estar cada vez mais interligadas por um bem comum, que é a palavra de Deus. E esse bem comum transforma vidas. Esse bem comum muda situações. Esse bem comum constrói novas histórias, constrói novos momentos, constrói novos feitos, novos pactos, novos relacionamentos e um novo tempo nas nossas vidas. Todos os dias Deus tem um novo tempo para nós. Que você possa ter esse hábito de compartilhar a palavra de Deus. Quanto mais você compartilhar, mais abençoado você é, porque você vai começar a ver as pessoas ao seu redor sendo abençoadas, sendo restauradas, sendo transformadas pela presença do Espírito Santo de Deus. E isso não tem preço. Antes de iniciarmos a palavra de hoje nós vamos falar e iniciar uma série sobre famílias. E nós vamos estar aqui em todos os dias durante essa série, durante 7 dias, nós vamos estar falando como é impactante quando Deus entra numa família, quando Deus entra na história de uma família. Então nós vamos estar falando de várias situações, colocando ali alguns pontos onde famílias foram transformadas a partir do momento que Deus entrou nessas famílias, a partir do momento que Jesus impacta vidas com as suas atitudes e a partir do momento em que as pessoas entendem que quando Deus entra na vida deles, quando Deus entra na família deles, histórias são reconstruídas, histórias são reescritas e escritas pelo dedo de Deus. O que é mais precioso, o que é mais importante, o que é mais maravilhoso de tudo é você poder ser uma folha em branco nas mãos de Deus e Ele escrever e reescrever a sua história. Antes você era uma folha cheia de rabiscos, cheia de garranchos, de uma letra feia, uma letra ruim, porque você não estava nas mãos do Criador. Mas agora, estando nas mãos do Criador, Ele tem a letra perfeita. E aí Ele não escreve nem com caneta, Ele escreve com pena, Ele escreve com o artigo mais nobre da escrita de toda a história, né? Que é a pena, e a tinta dele é uma tinta fresca, uma tinta suave, que produz uma letra linda e uma história linda para a sua vida. Antes de iniciarmos a leitura do texto, eu quero que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo. E também você dê o seu like para que essa mensagem seja impulsionada e mais vidas sejam impactadas pelo poder de Deus. Vamos ler a história de hoje sobre essa família que foi uma família impactante, que surgiu. O fruto dessa família foi um fruto de restauração, de transformação, de vivificação, um fruto de restauração de aliança, um fruto de muita alegria para toda uma nação. Olha como Deus é maravilhoso. O fruto dessa família abençoou toda uma nação. Vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 7 em diante. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. Vamos parar aqui. Isso acontecia ano após ano. Então a Bíblia diz que vários anos Ana sofria por não ter tido filhos. Naquela época, a mulher era muito cobrada porque o seu ofício principal era formar a família, era ser aquela pessoa que dava o conforto ao lar. A mulher tinha essa incumbência de ter filhos, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e o homem trabalhava fora. Esse era o contexto daquela época. Então, para ela, isso era uma humilhação enorme, não poder gerar filhos. E o marido dela amava de todo o coração. E ele chega a dizer aqui no texto para ela, falando: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, eu faço tudo para você, eu sou dedicado, eu te amo, eu te respeito, eu te admiro por quem você é. Mas não, aquela mulher estava se sentindo uma pessoa inútil, ela estava se sentindo uma pessoa não produtiva, ela não estava no centro da vontade de Deus ao ponto de vista dela, porque ela não tinha gerado filhos e era algo que ela sonhava, era algo que ela tinha no coração dela. Eu imagino ela ainda criança brincando com bonecas e falando: essa vai ser a minha filha número 1, esse vai ser meu filho número 2, essa daqui é meu filho número 3, e aí chega um dado momento, ela se casa e esperançosa por poder ter filhos, ela não teve filhos. E todos os anos naquela época era de costume do povo de Israel ir pelo menos uma vez por ano ao templo para adorar a Deus ali naquele lugar. E ali eles entregavam ofertas, entregavam sacrifícios, era um momento de muita alegria. E todo ano era um marco na vida de Ana, porque ela ia até aquele lugar e ela não tinha filhos. E ela não apresentava, não dava graça por ter uma família maior, uma família que tenha sido multiplicada através dos filhos. E ela se sentia muito mal com isso. E em dado momento, ela faz a coisa certa. Ela pede para Deus entrar na vida dela. De tal forma, por mais que ela vivesse ali todos os anos indo à casa de Deus, e aí você me pergunta: poxa, mas ela já não era de Deus? Ela era de Deus, mas faltava ela convidar Deus, ela desafiar Deus, da forma que ela desafiou Deus aqui. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der filhos, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a ti, e ele vai te servir todos os dias da vida dele. Ela fez um pacto com Deus. Ela falou: Senhor, é a mesma coisa dela chegar em Deus e falar: Senhor, eu te desafio, se o Senhor puder me dar filhos, esse filho vai te servir, ele será dedicado ao Senhor, porque ele será a minha primícia. Porque todo ano ela tinha que ir até o templo e dedicar as primícias, as ofertas, dedicar as ofertas das colheitas, daquilo que eles tinham colocado como primícia na vida deles. E eles iam lá ofertar. Aí ela fez a oferta mais preciosa de todos, daquilo que ela nem tinha, daquilo que ela não conseguia, daquilo que ela mais gostava, daquilo que ela mais queria, daquilo que ela mais sonhava, que era ter um filho. Ela falou para Deus: se o Senhor me der o prazer, se o Senhor me der o privilégio de ter um filho, ele será consagrado a ti, e eu vou dedicar ele a ti, e ele vai te servir todos os dias da vida dele. Olha que oração poderosa, olha que oferta que ela fez a Deus. Talvez ali naquele momento ela fez a maior de todas as ofertas aos olhos de Deus. Aos olhos do homem, as coisas materiais, dinheiro, naquela época eles ofertavam ali animais, ofertavam ouro.
Nada daquilo tinha maior valor para Deus do que um coração sincero. Nada daquilo é mais valoroso para o Senhor do que uma oferta sincera, uma oferta de gratidão ou de um coração que se quebranta na presença dele. E Ana quebrantou o seu coração diante do Senhor. E olha que Deus tremendo. No ano seguinte, ela estava com o filho nos braços. No ano seguinte, ela foi lá para agradecer, porque Deus realizou o sonho dela. E a Bíblia diz que aquele menino, quando chegou a época dele desmamar, quando ele teve idade o suficiente, Ana chega lá e fala para o sacerdote Eli, porque o sacerdote na época ainda orou por ela, né? Tem esse fato que é muito importante ressaltar. Ele viu essa mulher chorando, achou que ela estava ali bêbada, porque ela estava se quebrantando de tal forma, o gemido que saía dela era um gemido de dor da alma, de uma dor profunda. E aquele gemido saiu do coração dela diretamente até o altar de Deus. E quando Deus viu que aquele sofrimento dela era algo que estava matando, Deus se compadeceu. Ele falou: eu vou cumprir. Você está me fazendo uma promessa e eu vou cumprir com você. E você vai ser abençoada. E a partir desse momento você terá filhos. Você quer consagrar o primeiro a mim, mas você terá mais filhos. Olha que Deus maravilhoso. E ela foi lá e entregou o menino Samuel, o profeta Samuel, um dos maiores homens da história de toda Israel, um dos maiores homens da história de toda a Bíblia. Ele foi consagrado a Deus. E ele foi entregue no altar do Senhor. E ele viveu todos os dias da vida dele honrando a Deus. E Ana foi honrada de tal forma que ela ainda teve mais 6 filhos. Então ela foi mãe de 7 filhos. Para mostrar o pacto de Deus entre Deus e o homem. O número 7, ele é a ligação entre Deus e o homem. Ele tem um significado bíblico muito poderoso. Então, naquele momento, a oração dela ligou na terra e ligou no céu. E ela teve uma família formada na presença de Deus. Ela teve uma família formada na presença do Senhor. E o Senhor derramou bênção infinita naquela casa. Porque a família de Ana foi tão honrada porque Samuel se tornou sacerdote, se tornou profeta, se tornou juiz. E ele foi o grande governador de Israel por muitos e muitos anos. E ele era o homem mais respeitado de toda Israel. Quando todos passavam na porta de Ana, Ana, que antes era humilhada, via uma rival que todas as vezes esfregava na cara dela que ela era incapaz, que ela era insuficiente, agora todos tinham que passar na porta dela e falar: olha, ali mora a mãe do grande profeta Samuel. Ali mora a mãe do grande homem de Deus, que restaurou o altar de Israel, que restaurou a oferta de Israel, que restaurou a aliança de Deus com o povo dele. Olha que Deus maravilhoso. Isso está me dizendo muito forte no meu coração. Você mulher, você homem, você pai, você mãe, você marido, você esposa que ainda não tenha filhos, convide Deus para sua família. Se você quer formar uma família, convide o Senhor para sua família, porque Ele fará grandes maravilhas, além daquilo que você pede. Ela pediu um filho, Deus deu 7. E o primeiro filho que ela falou que ia ser consagrado a ele se tornou o maior naquele país, naquela nação. O homem mais respeitado daquela época e mais admirado entre todas as pessoas. Deus tem isso para sua família. Deus tem honra, Deus tem maravilhas, Deus tem restauração, Deus tem onde estavam desonrando vocês, onde estavam tentando humilhar você homem, você mulher, você que tem se sentido humilhado, Deus tem exaltação, Deus tem honra para sua casa, para sua família, e seus filhos serão reconhecidos entre todas as pessoas como pessoas respeitadas, pessoas admiradas. A sua descendência será uma descendência abençoada no Senhor. Eu quero orar por você.
Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do teu altar agora, Pai, para te agradecer por esse tempo maravilhoso que estivemos agora de entendimento de como é bom convidar o Senhor para a nossa vida, como é bom convidar o Senhor para a nossa família, como é bom estabelecer aliança com o Senhor e como é bom entregar as nossas angústias diante do seu altar, Pai. Como é bom nos humilharmos na sua presença, porque quando nós entregamos diante de ti, nós temos resposta, nós temos bênção, nós temos restauração. E nisso nós cremos, em nome de Jesus, que muitas pessoas que estejam assistindo esses vídeos possam estar tomando a mesma atitude de Ana, de entregar a sua aflição, de entregar a sua angústia, de entregar a sua humilhação, de entregar a sua vergonha diante do altar do Deus vivo, diante do Senhor, e subirá como aroma suave diante do nosso Deus a sua oração, e Ele vai responder, e você será abençoado, e sua família será abençoada, e seus filhos serão honrados, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa tomar posse dessa palavra e consagrar a sua casa a Deus, consagrar o seu lar a Deus, consagrar a sua esposa, consagrar os seus filhos. Se você ainda não tem os seus filhos, já planeje eles no altar de Deus, junto com Deus, em oração. Comece a pedir para Deus: Senhor, me mande filhos que te exaltem, que te louvem, que sejam bênção, que sejam pessoas honradas, admiradas e respeitadas por onde quer que eles forem. Em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.